Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o curso Fundamentos do Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 28 de agosto de 2019, uma quarta-feira, 19 horas e 37 minutos. Nós estamos transmitindo nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet a Dari Leite, desejando uma boa noite a todos. Nós estamos combinados, então, estávamos combinados previamente de assistir o vídeo 13 e 14, certo? Vamos começar com o 13 então? Olá, amigos. Somos gratos pela sua participação em mais um programa Espiritismo Agora, programa de número 13. E se você quiser conhecer as nossas edições anteriores, os programas anteriores, basta você entrar no nosso site, que cujo endereço está sendo apresentado aí em nossa tela. Estamos aqui apresentando para você um estudo do Espiritismo, para você que gosta de estudar e quer conhecer as bases da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, bases filosóficas e científicas. No programa anterior, de número 12, iniciamos um estudo sobre provações e expiações, atendendo às solicitações dos nossos telespectadores. E também porque fizemos uma exposição e uma referência a respeito deste tema. Então estamos, a partir de hoje, continuando o estudo sobre provações e expiações que iniciamos no nosso programa anterior. E nós, no programa anterior, falamos de alguns dados bastante interessantes que estão contidos no capítulo 5 do livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Esse livro foi publicado no ano de 1864 em Paris. Como poderemos saber se o que passamos é uma provação, uma prova ou é uma expiação? Para explicar isso, para responder essa questão, fizemos uma exposição sobre o que Allan Kardec fala de diferentes mundos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, e agora precisamos falar de mundos felizes e em seguida de mundos celestes, porque os anteriores nós já falamos deles. E todos nós sabemos que aqui a Terra é um planeta de provação e de expiação. Então vou passar para os outros itens, para ficar mais fácil a nossa exposição e a sequência do estudo que queremos fazer neste programa. Os mundos chamados felizes são aqueles em que o bem já supera o mal. Preste bastante atenção nisso, porque como nós estamos no processo de evolução, certamente todos nós iremos para mundos felizes também, depois de estagiarmos nos mundos de provações e de expiações, durante todo o tempo que for necessário para superarmos todas essas dificuldades, passarmos pelo estágio dos mundos de regeneração, aí nós ingressaremos nos chamados mundos felizes. Neles, o bem supera o mal. Diferentemente do que acontece aqui na Terra, onde a predominância da tendência é do mal, será a do bem nos chamados mundos felizes. Parece que faz bem jus ao nome, não é verdade? E nesses planetas físicos não há enfermidades. As pessoas não enfermizam e não ficam doentes porque as doenças são provenientes dos desajustes e desequilíbrios do espírito. Então não há enfermidades, isto é, não é preciso passar por essas experiências, nem como provação e muito menos como expiação. E também a própria constituição do corpo físico é diferente da composição
do corpo físico da Terra. Ali há mais leveza no corpo. A sua estrutura é mais leve. E a autoridade não é uma autoridade disciplinar, como é aqui no planeta Terra. A autoridade nesses planetas se dá pela condição de mérito de cada um. Obviamente, aqui o mérito deve ser intelectual e moral também. E nos chamados mundos celestes, o bem impera integralmente, totalmente, exclusivamente. Olha, quando a gente fala existem planetas onde o bem impera totalmente, precisamos entender que lá não há nenhum processo de correção do espírito, porque todos estão voltados para o bem. Pensam o bem, falam o bem e fazem o bem. Se nós nos lembrarmos com um pouco de cuidado das lições de Jesus de Nazaré, por ocasião da sua estada aqui na Terra, nós observaremos que Jesus fez uma proposta e ensinou integralmente o bem. A pensar o bem, a falar o bem e a fazer o bem, como contraponto à maledicência do fazer e do pensar o mal. Até do ponto de vista do próprio conforto físico, do bem-estar e da segurança do espírito enquanto encarnado. Então, nos mundos chamados celestes, é uma designação dada por Allan Kardec, isso nada tem assim de inflexível, mas só para entendermos que existem planetas onde o bem reina integralmente. Quando nós olhamos o universo à noite, por exemplo, nós temos que pensar que no universo inteiro existem mundos com pessoas, com seres, com espíritos encarnados, habitantes em todos esses mundos. E é por isso que Allan Kardec fez esta exposição sobre diferentes mundos, uma classificação dos mundos. Para encerrar essa parte de mundos, dizer que existem milhões, quem sabe bilhões de planetas, também de provações e de expiações como a da Terra, com diferenças as mais variadas, ligadas ao aspecto intelectual e também ao aspecto moral. Então, quando nós falamos de provação, prova e expiação, precisamos entrar no mérito deste assunto, os sofrimentos humanos, de onde vem a origem de todo o sofrimento humano. Da onde vêm os sofrimentos que nós passamos aqui na Terra. Em primeiro lugar, Allan Kardec diz que os sofrimentos humanos são decorrentes de causas da própria encarnação, desta existência, da presente encarnação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, em causas de qualquer das existências anteriores. Como nós não sabemos quantas vidas anteriores nós tivemos, existências anteriores nós tivemos, será difícil localizar em qual delas tenhamos deixado certas pendências cujos reflexos chegam até esta encarnação. Mas nós não podemos desprezar essa concepção filosófica de que o que nós passamos na Terra como consequência, como efeito, se traduz também do ponto de vista de origem com o que se passou em encarnações anteriores. E o que nós passamos, esses sofrimentos, podem tanto ser provações, provas, ou então expiações. Nós vamos hoje explicar direitinho o que é provação, uma prova, expiação, e como saber se o que passamos é uma coisa ou é outra, uma situação ou outra situação. O que são provas? Naturalmente você já se perguntou isso. Como nós falamos no programa anterior, nós vamos repetir para ficar bem fixado esse ponto doutrinário. As provas são testes escolhidos, indicados pelo próprio Espírito, para que ele possa medir o grau do seu adiantamento espiritual. Nós explicamos anteriormente e vamos repetir neste programa para deixar muito claro
Na atual situação do nosso planeta, todos os espíritos, depois de desencarnados, especialmente, fazem profundas reflexões sobre a sua situação. O que é? Quem é? O que já fez? O que deixou de fazer? E assim por diante. Isto é importante saber. E só o Espírito faz porque ele tem o direito a fazer isto. O uso do seu livre-arbítrio. Ele usa do livre-arbítrio para fazer reflexões. E o Espírito, depois de fazer as reflexões, ele pode se ajustar a esse aspecto do que vai realizar quando estiver pronto para retornar em uma nova existência, através do processo da reencarnação. Ele estabelece, então, uma ou mais provas que deseja passar para medir o grau do seu adiantamento espiritual. Eu disse anteriormente e vou repetir, todos os espíritos da nossa faixa evolutiva fazem reflexões e podem estabelecer e indicar as provações, as suas provas. Prova, então, é o teste, é o exame. E a provação é a situação aflitiva que o espírito passa. Se ele está passando por uma determinada prova, com galhardia, com altivez, sem ficar tocado aflitivamente, nós podemos dizer que ele está superando as provas estabelecidas. E se está demorando, se está ainda não compreendendo, está se arrastando no sofrimento, nós podemos dizer que está numa situação provacional, portanto, provação, e que se torna para ele muito aflitiva, e que ele vai entender depois que desencarnar, quando fizer essas reflexões que eu me referi anteriormente. Expiações, o que são? Bem, expiações, para explicar expiações, nós temos que dizer o seguinte: os católicos antigos acreditavam que com a queda de Adão, que é pelo fato de ter provado do fruto proibido, né, que é a maçã, era necessária uma expiação para que a humanidade pudesse ser salva. Esse é um aspecto doutrinário do ensinamento católico, dos antigos católicos, né? Esta expiação aconteceu, segundo essa tradição católica, por intermédio de Jesus Cristo no jardim do Getsemane, lá na cruz do Calvário, e que terminou com a sua ressurreição, permitindo assim, segundo a doutrina católica, que toda a humanidade pudesse ser salva. Isto é o que está consignado em termos do termo expiação, que nós precisamos saber para entender por que o Espiritismo também usa desse termo na codificação. E nós vamos explicar isso com bastante detalhes para você. A expiação, portanto, é uma pena imposta ao malfeitor que comete um determinado crime, conforme nós pudemos entender da exposição do catolicismo. Tendo cometido um pecado, um crime contra as leis de Deus, então Adão, é o símbolo de toda uma coletividade, recebeu a expiação como uma pena imposta. O Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo e em seguida nós retornaremos para continuar esta nossa exposição. 2273. Continuando então com a nossa exposição sobre provas, provações e expiações, vamos nos demorar um pouquinho mais nesse termo expiação, porque originariamente ele não é um termo espírita conforme estamos mostrando. Ele vem lá desde a primeira concepção da criação de Adão e Eva, segundo a doutrina católica. Então é um termo que dentro do catolicismo tem uma acepção e que dentro do espiritismo tem uma acepção totalmente diferente. Mas faz parte da literatura espírita, do texto espírita, da codificação espírita, porque no tempo em que Allan Kardec desenvolveu o livro dos Espíritos através de perguntas e respostas,
Os espíritos que responderam a Allan Kardec usaram uma linguagem pertinente à época cultural e religiosa da França, 1857. E esse termo, então, é um termo católico utilizado por espíritos que responderam a Allan Kardec com o conhecimento do catolicismo. Assinam os prolegômenos, a parte introdutória do Livro dos Espíritos, espíritos que foram participantes do catolicismo, de forma que é natural que a sua linguagem tenha também essa qualificação. E a expiação, então, participa deste quadro codificatório da doutrina espírita, mas que precisa ser ajustado à compreensão da lei de causa e efeito, conforme nós vamos mencionar. Então, a expiação dentro do catolicismo é uma pena imposta àquele que comete um determinado pecado ou crime, como quiserem, apenas para configurar aí a interpretação semântica da palavra. Expiação, aí na tela vocês estão vendo, dentro do nosso quadro, é para explicar, vamos aumentar, inclusive para ficar melhor a visualização. Expiação são consequências, são efeitos de causas anteriores. Lá no catolicismo, conforme nós vimos, é uma pena imposta ao malfeitor. Dentro da concepção espírita, será consequências naturais, portanto, efeitos de causas anteriormente produzidas pelo espírito. Então, quando você ler esta palavra expiação nos textos espíritas, significa efeitos, consequências do que o espírito, ele próprio, realizou anteriormente. Toda causa tem um ou mais efeitos. Está bem assim? Tudo isso está ligado e envolto praticamente pela lei de causa e de efeito. Então, quando o espírito passa por uma determinada prova que ele próprio criou para medir o grau do seu adiantamento, ele não se queixa daquilo que criou. Preste bem atenção, porque agora chega o momento de nós explicarmos quando é provação e quando é expiação. E como cada um de nós pode saber se aquilo que está passando é uma provação ou é uma expiação ou consequências. Na prova, o espírito ele não se queixa, ele não reclama, porque ele próprio estabeleceu aquela situação para medir o grau do seu adiantamento espiritual. Nas provações, existem reclamações, porque provações são situações aflitivas que o espírito passa. Então, há muitas reclamações. Reclamações de que não está conseguindo suportar, reclamações de que não vai aguentar, de que não sabe porque realmente Deus o deixa sofrer desta ou daquela maneira, a mesma que diz assim, o que é que eu fiz para merecer tal castigo? Quantas vezes você já ouviu esta frase? Muitas, não é verdade? É o momento em que o espírito denota que ele está reclamando da situação. E isto é natural porque ele está passando por uma situação aflitiva do ponto de vista espiritual. Quando não se tem muita estrutura para se passar determinadas situações, o espírito começa a reclamar. Então, prova, não há reclamação, não há nenhuma queixa, porque o espírito, ele percebe, intimamente sabe que ele próprio estabeleceu passar por aquela situação. Agora, nas provações dramáticas, situações muito aflitivas, já há a reclamação. Nas expiações, preste atenção, querido amigo telespectador. Nas expiações, não apenas o espírito ele se queixa, reclama, como ele se revolta contra a situação. Por quê? Porque na expiação ele está passando por efeito de causas que ele produziu nesta e em outras encarnações inclusive. E é natural que ele, não tendo lembrança muito explícita, presente, marcante, ele realmente se revolte contra aquilo que ele está passando. É natural. E essa revolta é dramática para o espírito. Provação.
O espírito ele pode dizer assim: olha, eu não tenho condições de passar no momento por esta provação, por essa prova, então eu vou deixar por uma outra oportunidade. Mas na expiação ele não tem como fazer isto, a não ser que ele haja muito em favor do bem, faça o bem, minimize ao máximo os efeitos do que ele fez anteriormente. Então existe um certo equilíbrio, e dentro desse equilíbrio pode haver inclusive uma mudança para melhor do seu quadro expiatório. E por isso que Jesus ensinou sempre fazer o bem e fazer o melhor, para diminuir a intensidade das consequências e dos efeitos pelos quais nós temos que passar devido às nossas situações anteriores. Isso é preciso repetir sempre, para que nós possamos aprender que, do ponto de vista da educação espiritual, nós melhoramos na medida em que nós nos voltamos ao bem. Vamos então verificar agora uma palavra que você já viu e ouviu por muitas vezes. A palavra resignação. Olha, falamos de provas, provações, expiações. Agora vem uma palavra nova aqui no nosso quadro. Ela é antiga, mas nova aqui no nosso quadro. Resignação. Se eu for procurar o significado desta palavra nos dicionários, nós vamos encontrar mais ou menos esta interpretação: ato de aceitar algo sem se revoltar. Então, uma pessoa resignada é aquela que passa, que consegue passar pelas experiências dolorosas, pelos sofrimentos, muitas vezes, sem se revoltar. Mas, preste bem atenção, como é que uma pessoa pode passar por uma situação dolorosa sem se revoltar, usando da resignação? Ela só pode passar sem se revoltar se ela tiver uma força interior capaz de mobilizá-la a fim de que siga sem passar pelo queixume, pela reclamação e até mesmo sem a revolta. Então, quando nós somos capazes de passar com resignação pelos dramas da nossa vida, nós podemos dizer que temos essa força interior. Mas cuidado, porque eu agora vou mostrar uma interpretação a respeito de resignação que normalmente não é apresentada assim desta forma, não. Porque normalmente as pessoas dizem assim: nós temos que ser conformados com os nossos sofrimentos, com as coisas do mundo, não é verdade? Não é bem assim. Porque a resignação, embaixo está dito, é uma força interior. Pode ler aí na tela que você vai perceber. Uma força interior capaz de dar ao espírito uma condição nova dele se submeter a determinadas situações com galhardia espiritual. E eu falei que nós temos que ter uma atenção. Em primeiro lugar, não confundir essa resignação com uma conformação total, que não é possível mudar nada e que nada tem que ser feito. Tá bem? Porque nós não devemos estar conformados diante das injustiças. Ao contrário, nós vivemos num planeta de provação e de expiação. As experiências são múltiplas, há uma interação entre os espíritos e é preciso que aqueles que podem melhorar o quadro social do mundo esteja atento diante das injustiças. Porque o espírito, quando reencarna, ele reencarna com uma expectativa de poder ter no mínimo o suficiente para que ele possa viver com dignidade. E nenhum de nós deve se conformar e ficar resignado diante das injustiças que são cometidas. Então não há conformação diante do verdadeiro quadro da resignação. E ter uma força para agir a fim de corrigir essas injustiças com propostas melhores, porque tudo no planeta é a proposta melhor. Observe o que é realizado diante do que nós conhecemos pelas agremiações filosóficas, religiosas, e que igrejas, grupos religiosos, que é uma proposta de melhora do homem e da sociedade. Isso se dá com propostas para a correção das injustiças. Jesus fez isto. E a proposta do Espiritismo também é esta, para que o espírita possa agir
até em favor das inclusões sociais daqueles que não são incluídos dentro do quadro social. Nós temos que ter presente isto para estarmos bem adequados dos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos da doutrina espírita decorrem dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. E a proposta de Jesus é em defesa principalmente daqueles que são injustiçados e são os desvalidos do quadro social. Temos que defender os interesses de cidadania de todos os homens, lutarmos para que a igualdade e a liberdade e o espírito da fraternidade tenham vigência no pensamento, no sentimento do homem e nas ações de todos. Só assim é que nós vamos conseguir realmente levar o nosso planeta para uma situação nova, uma situação melhor, mesmo sendo um planeta de provações e de expiações. Não esquecer que a expiação como consequência, como efeito, não esquecer que a expiação como consequência e como efeito tem ligações sempre com os aspectos anteriores, o que os espíritos fizeram anteriormente. Observe bem, nós falamos do ponto de vista individual, mas também falamos do ponto de vista coletivo. Por quê? Porque existem as provações e as expiações individuais e as provações e expiações coletivas. E nós nos agrupamos sempre em coletividade para podermos nos ajustar a fim de aprender e viver melhor cada vez mais. A Terra é o palco onde nós realizamos tudo isto, queridos amigos telespectadores. Pela sua atenção, nós queremos dizer muito obrigado. E se você quiser conhecer os nossos programas anteriores, acesse o nosso site, entre em nosso site espiritismoagora.com.br. O nosso obrigado e até o nosso próximo programa. Ficou claro? Ficou. Eu só queria fazer uma colocação. Tanto a prova como a expiação decorre da vontade do Espírito. Na expiação ele está sofrendo uma consequência da sua ação, é isso? A gente deve entender da seguinte forma: a prova é uma situação. Provas são experiências pedidas pelo Espírito para medir como está a sua evolução. A provação, a gente pode chamar de provação aquilo que causa sofrimento. Isso é provação. E a expiação, tanto a prova como a provação, ela pode ser negada pelo Espírito. Eu não vou viver esse drama. Por exemplo, eu tenho um casamento mal feito, né? Uma provação para o marido, uma provação para a mulher. Eu não quero viver isso aí, acabou o fim de papo. Eu não aceito esse sofrimento, não aceito essa situação, fim de conversa. Então ele pode abortar tanto a prova como a provação. Tá? Há possibilidades de fazer isso. Na expiação isso não acontece, porque a expiação ela é consequência de vidas passadas. Coisas que nós fizemos em vidas passadas e que acabam resultando numa determinada situação. Por exemplo, o espírito pede para reencarnar tetraplégico, por exemplo, ou com uma doença degenerativa, e da qual ele não pode sair. Pega o Stephen Hawking, por exemplo, né? Ele começou, a doença dele se manifestou, acho que aos 20 anos de idade, alguma coisa assim, 22, uma coisa assim, estava prestes a casar, né? Estava na faculdade e a doença se manifesta. E a única coisa que funcionava nele era o cérebro. A única coisa que funcionava. Nada mais funcionava. Né? O corpo dele era inerte, praticamente inerte. Isso é uma expiação. Tá? Isso é uma consequência, tá, de vidas anteriores que não pode ser alterada. Porque o corpo limita. O espírito pede uma encarnação na qual o corpo o limita a fim de que ele possa atravessar e quitar com a sua própria consciência os débitos de uma encarnação passada. Então, normalmente passa pela expiação o espírito preparado para vivenciar. Então é o próprio espírito que impõe a expiação. Olha, Pelas Deus ações não dele. impõe nada. O que o espírito? Não, Deus não impõe. Eu estou tentando explicar. Deus não impõe nada. A gente pode entender o seguinte:
em um determinado momento da nossa vida, existência aqui na Terra, encarnado. Vida é a nossa vida de espírito, da imortalidade. Então, no momento da nossa vida, a gente fala assim, bom, aquele ato deslocado, maluco que eu cometi lá na encarnação, não sei quando, eu quero resgatar aquilo, porque eu não estou em paz com a minha consciência. Como é que eu vou resgatar aquilo? O que eu devo fazer para resgatar aquilo? E ele conforma aquela expiação de maneira a resgatar aquela falta. E pede autorização para os espíritos superiores, para os bons espíritos, se aconselha com eles, se ele se sente forte para viver aquilo. Ele se sente adequadamente bem para aceitar aquela situação e vivenciá-la, né? E recebe autorização e encara daquela forma. Ele pode ou não vivenciá-la de maneira adequada. Ele pode chegar aqui e se revoltar. Se revolta com uma situação social. Se revolta com o sujeito que reencarna negro. Eu já vi, presenciei isso. E o cara não aceitava a situação dele de negro nem a condição social dele. Não aceitava que era pobre, não aceitava que era negro. Uma expressão. Entendeu? E quando eu só achei que o seu Milton comete aí uma pequena falta quando não explica qual é aquela força que leva o espírito a se resignar diante do sofrimento. E isso eu acho que ele deveria ter explicado melhor, não sei se vocês pensaram nisso. Então, mas ele fala também que a expiação, segundo os católicos, é um sofrimento imposto. Não, segundo os católicos, expiação é o sofrimento imposto a um criminoso. Sim. Por um crime. Por uma falta grave. Não é esse o ponto. O espiritismo não entende assim. Kardec utilizou esse termo porque era o termo melhor que havia no momento que ele podia explicar um sofrimento inexplicável. Como é que você explica dentro da sociedade uma pessoa que reencarna bonita, rica, no pico da pirâmide social, sem nenhum tipo de problema, com todas as facilidades, em detrimento do outro que reencarna uma favela, tetraplégico e pobre, miserável? Você precisa, filosoficamente, dar uma explicação para isso. E os espíritos explicaram para ele, ó, isso é consequência de expiações de faltas passadas. Agora, a gente precisa entender, do ponto de vista católico, a concepção, o entendimento de expiação é um. Do ponto de vista espírita, o entendimento é outro, completamente diferente. Acabei de explicar para o nada se impõe, Deus não impõe nada. O espírito, o livre-arbítrio é uma lei facultada ao espírito. Ele goza do livre-arbítrio. E ele pode, segundo o seu entendimento, determinar o que ele deve passar. Você viu que uma coisa que eu achei que ficou muito bem explicado e que eu acho que vocês devem refletir a respeito, é o fato de que o espírito pode minimizar a sua expiação ou a sua provação através de atos de amor. E há muito disso na Terra. Há muito disso. Há muito disso. O sujeito tem que pagar um braço e ele paga um dedo só. Né? Através da sua aprovação, da sua expiação. Há essa possibilidade. E ele explica por que Jesus mandou a gente falar o bem, viver o bem, promover o bem, em todas as circunstâncias, exatamente por essa razão. Quanto mais a gente fizer isso, menor serão as nossas provações ou a nossa expiação. A gente necessariamente vai passar por provas e expiações? Necessariamente não. Este mundo é um mundo de expiação e provas. Mas né? os dois, é isso que eu estou querendo dizer. Expiação e provas. O espírito encarna aqui para viver provas ou expiações. Ou, então não precisa ser ele, pode ser ou. Eu expliquei para você que o espírito ele só vive uma expiação se ele estiver preparado para isso. O Criador não permite, não dá a sua autorização para que o espírito vivencie uma expiação, que é um sofrimento, normalmente é um sofrimento muito, impõe um sofrimento, uma limitação muito grande ao espírito. O corpo já é uma limitação. O corpo já limita muito o espírito. Você imagina um espírito que não tem condição de se manifestar. Um espírito idiota, um espírito louco, que encarna num corpo louco, num corpo de idiota, num corpo de imbecil. Né? Como é, ele não tem condição de se manifestar. Você imagina o significado disso. Isso é um sofrimento atroz para o espírito. Porque o espírito, ele goza em estado de erraticidade de muita liberdade.
Muita liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de pensar, liberdade de ver, de pesquisar, de aprender livremente todas as coisas. Mas aquela mancha do passado o impede de ser feliz. Então, embora ele tenha uma certa evolução, embora ele já tenha a condição de, muitas vezes até de viver uma situação muito melhor, ele pede para resgatar aquela mancha do passado, aquela mancha que ficou no passado. Embora ele já tenha vivenciado, e aos poucos ele vem promovendo bem, fazendo bem, falando bem, entendendo melhor a vida, praticando melhor os ensinamentos morais, a vivência moral, né? A ética, dependendo da profissão dele, ele tem que utilizar-se de ética e tal. Ele já vem fazendo isso. Quando ele chega no momento que ele entende que ele está forte para vivenciar aquela situação, ele pede: eu quero reencarnar dessa ou daquela maneira. Imagina uma maneira muito ruim de reencarnar aí, né? Eu quero reencarnar. E ele, às vezes, ele pode ou não receber autorização, na dependência dos espíritos entenderem que ele tem condição ou não para isso. Mas se reencarna daquela maneira, é porque tem condição para isso, sim. Os sofrimentos aqui na Terra não são só decorrentes das expiações. A expiação não deve ser uma coisa que nos preocupe. É mais problemático vivenciar bem as provas e as provações do que a expiação. Porque para a expiação o espírito tem que estar preparado. Se ele não tiver condições, não é permitido que ele vivencie aquela situação. É mais ou menos como qualquer um de nós aqui tenha filho, vai pegar o filho e vai jogar em alto mar. O pai não vai fazer isso, sem consciência. O Criador, que é muito mais sábio que todos nós juntos, não faria espírito nenhum. Quer dizer, ou seja, ele vai dar todas as condições para que ele atravesse aquela turbulência, aquele problema, né, que poderia causar, vai certamente causar muito sofrimento para ele, da maneira mais suave possível. Né? O que é a boia? Como é que a gente pode estabelecer uma relação da boia com o náufrago? A boia é uma maneira através do qual ele não se afoga, ou seja, ele não sucumbe à sua expiação. Né? A boia, o que é? A nossa evolução, o nosso progresso, o progresso que o espírito já realizou ao longo das encarnações, que permite ele vivenciar aquela situação e sair-se vitorioso. O espírito superior, por exemplo, ao encarnar no nosso planeta para emissão, por exemplo, ele pode falhar. Olha o que é o nosso planeta. Ele pode falhar. Então, ele encarna aqui, ele só encarna aqui com uma condição de, ao longo, durante 6, 7, 8 horas por dia, poder estar em relação com os espíritos superiores que lhe dão força, estímulo, para que ele possa vivenciar e realizar as tarefas que ele combinou realizar. Então, isso aqui não é fácil, não é para qualquer um. Mas ele deixou de explicar uma coisa que, na minha opinião, é muito importante. Aquela força que dá resignação às pessoas é a fé. É a fé, a confiança em Deus. E só há uma maneira do homem adquirir confiança em Deus. Não é acreditar em Deus, não. É saber de Deus, ter confiança irrestrita no Criador. É o conhecimento. Se ele não tiver conhecimento, saber o porquê, o como e o quando das coisas, ele não vai ter, ele nunca vai ser resignado. A resignação tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, chama-se paciência e resignação. Eu recomendo que vocês, se não conhecem ainda, leiam, porque é uma lição que ela explica muito bem. Ele diz assim, que os Espíritos arrematam essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: paciência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Né? Então, resignação não é para qualquer uma pessoa que não tenha conhecimento das coisas, uma pessoa que seja obtusa, né? Ela não pode ser resignada. O burro é resignado? Jamais um burro vai ser resignado. Por quê? Porque ele é burro. Ele é chucro, ele é grosseiro, né? Ele não tem. O cavalo já é diferente do burro, né? Ele pode ser
selvagem, mas ele é domesticável, né? E ele fica manso o suficiente para aprender coisas maravilhosas. O cavalo sapateando, dançando, marchando, fazendo coisas que... Mas o burro jamais vai fazer isso. Agora, entre o cavalo e o burro, quem tem mais força? O burro. Por quê? Porque ele precisa realizar tarefas grosseiras, assim é com o homem. Essa comparação vale para nós também. Então, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, à medida que nós vamos adquirindo, sabendo o porquê das coisas, nós vamos nos resignando. Por quê? Porque o conhecimento nos conforta. Eu jamais vou perguntar para o Criador por que é que eu estou passando por aquela provação. Jamais. Porque eu sei. Eu mereço. Eu estou no mundo de expiação e provas e eu mereço passar por aquilo. Então é necessário que eu me resigne diante daquele fato que é imutável, ou seja, que não tem como ser alterado, né? Porque é a vontade do Criador. E ele explicou muito bem que a gente não deve jamais ser resignado diante de injustiça. Jesus não era resignado diante de injustiça. Jesus lutava contra a injustiça, contra os poderosos, né? Contra tudo aquilo que afetava a vida dos menores, aqueles que tinham menos poder aquisitivo ou menos condição social, né? Então, resignação é uma coisa que tem que ser muito bem entendida. Nós temos que ser resignados diante da vontade do Criador, seja feita a tua vontade. Jesus ensinou isso, né? Mas quando não é a vontade do Criador, nós temos que lutar com tenacidade contra as injustiças. Quando a gente sabe que é você sente. Luiz. Você percebe, com certeza. Você percebe. Quando a gente tem que ser resignado, aquele problema nos afeta pessoalmente. Mas às vezes você está numa situação que você quer resolver esse problema, daí lá na frente volta. Será que não há resignação? Será que não é para aceitar aqui? Você precisa medir. Olha, por exemplo, uma doença grave, já vou te dar a palavra, só um minuto. Uma doença grave, incurável, ou pretensamente incurável, porque às vezes a doença tem cura, mas a pessoa se exaspera tanto, ela fica tão impaciente que ela acha que não tem cura, é uma expiação. E é uma expiação diante da qual a pessoa tem que se resignar. Resignar significa aceitar sem murmurar. Aceitar um sofrimento sem murmurar, sem reclamar, não é? Mas fazer tudo o que for possível para dar o máximo possível de atendimento àquela situação, com o objetivo de, se possível, vencer aquela doença, se possível. Agora, por que o espírita tem muito motivo para se resignar diante de uma situação, por exemplo, como essa de uma doença grave? Porque a morte não existe. Para nós fica muito confortável. Aceita a tua vontade. Vou lutar para procurar vencer essa doença, mas seja feita a tua vontade. Então fica muito confortável, né, viver dessa forma, porque nós temos uma fé raciocinada, não é uma fé imposta. Nós conhecemos o Criador e sabemos as razões pelas quais nós devemos aceitar resignadamente a vontade dele. Até porque lutar também faz parte, né? Claro, evidente. Agora, a situação aparece quando você faz isso mesmo. Exatamente. Nunca vai ser vontade de Deus a miséria, a fome, as injustiças sociais, as diferenças de raça, de credo, de cor, entendeu? Os preconceitos. Isso nunca vai ser. Isso não faz parte da vontade do Criador. Né? Pois não. Obediência e resignação. Obediência e resignação? Desculpa. Não é paciência. Desculpa. É Lázaro. Me desculpe, é uma comunicação dada por lado. Você fez alguma pergunta, Denise? Eu ia perguntar se é expiação ou prova. Uma pessoa que casa, está constituindo família e aí não consegue ter filhos. Olha, precisa analisar bem o caso de cada um. Para responder isso, era preciso conhecer a vida pregressa do espírito. Qualquer um, né? Se quer muito ter, não consegue. Tá bom. A gente precisa, para responder isso com certeza absoluta, era preciso conhecer a vida pregressa do espírito. Agora, a pessoa tem condição de responder isso, porque eu conheço muitos que já li a respeito de muitos casos de mulheres que tentam durante 20 anos fazer a inseminação artificial,
tratamento para engravidar, depois que adota uma criança engravida. Assim. Então, às vezes, a situação é muito mais psicológica do que física. Também já ouvi casos. Fisicamente não tem tanto problema, é psicológico. Mas eu queria, nos meios normais. como Mas o que você seria chama de mais- normal? Normal, é um casar, fazer o que tem que fazer e a mulher engravidar, pronto, acabou. Sem precisar de inseminação, sem precisar de nada disso. Esses são os meios normais. Tá bom. Nem sempre Aí esses são os meios todas- normais. Faz Nem todas essas sempre. coisas para ter um filho que depois nasce até com problema, né? Olha, Às vezes. nem sempre esses são os meios normais. Por quê? Porque para que, através de uma relação sexual, o casal, a mulher se engravide, é necessário que vários fatores se conjuguem para que isso possa ter esse resultado. Primeiro, saúde. Saúde tanto do marido quanto da mulher. Há casos, por exemplo, que a mulher não engravida. Tem um caso assim na família. E não engravida. Aí o culpado não é a mulher, o culpado é o homem. Sim. Então, há muitos fatores. É difícil você dizer, é preciso conhecer o caso por caso para você poder fazer um julgamento mais apropriado. Não é assim que eu estou perguntando. Assim, eu sei que antes que tem esse processo, a pessoa faz vários exames a prova da mulher e mesmo assim, mesmo eles não tendo problema nenhum, que eles não conseguem engravidar, é isso. Tipo assim, não tem problema, mas não conseguem ter filho. Não era para constituir família, isso? É isso? Não, Não existe é lógico, né? Olha, via de Se você regra, não fizer exames, se você não fizer nada, você não vai saber. via de regra, ninguém casa para não constituir família. O princípio do casamento é esse. Né? O objetivo principal do casamento é formar uma família. Né? Agora, depende, se o casal realizou todos os exames, se está tudo certo, ele não tem problema, ela não tem problema, Aí cai aonde? pode ser uma expiação ou uma aprovação para colocar em xeque. Porque há casos, por exemplo, que as pessoas passam por determinadas situações com o objetivo de aproximá-las de Deus. Sim, sim. É só isso que eu disse. A pessoa não está distante, eu não estou dizendo que seja esse o caso, estou falando de modo geral. Há casos em que as pessoas, se não passarem por determinadas situações, jamais se aproximarão de Deus, jamais darão o verdadeiro valor às coisas espirituais. A minha tia nunca teve problema, nem meu tio. Ela engravidou na menopausa. Depois, a Silvinha Caricati. Lembro. E depois da Silvinha, o Alexandre. Há mais coisas entre o céu e a terra que pode imaginar a nossa boa filosofia. Então, Tem alguma pergunta aí? Quando uma pessoa não aceita injustiça, sempre se coloca para fazer justiça, se colocando à disposição para isso. Pode-se dizer que o espírito dessa pessoa está a serviço do bem? Evidente, se realmente ela estiver trabalhando no sentido de promover a justiça, sim, é claro. Né? Isso seria um trabalho normal, por exemplo, de um jurista. O jurista deveria trabalhar sempre nesse sentido. E nem sempre faz isso. Né? Se o jurista é uma profissão nobilíssima, né? Fizesse isso de maneira, sempre de maneira integral, como ele estuda na faculdade, o mundo seria muito mais justo. E a pessoa que faz isso, ela tem uma nobreza muito grande. É muito nobre esse papel e essa maneira de se postar diante da justiça. Jesus era um justiceiro nato. Né? Ele se insurgia contra a injustiça, não se calava diante dos ricos e dos poderosos e promovia a justiça sempre, né? Mesmo diante das situações mais adversas, por exemplo, da mulher adúltera, né? Do caso da mulher adúltera, que está relatado no Evangelho de Jesus. Todo mundo apedrejava até a morte e isso aconteceu há pouco tempo aí. Eu li um caso assim, acho que foi no ano passado, no começo desse ano, nos países árabes, enterraram a mulher, deixaram a cabeça de fora e tacaram o pé até matar. Né? Porque ela era adúltera. Então, nos casos onde a religião é vista de maneira xiita, de maneira radical, eles fazem isso até hoje. E Jesus, com a sua sabedoria, né, com o seu senso de justiça, ele promoveu
ali um julgamento rápido, né? E a mulher foi libertada, ficou sozinho, ele era só, se ninguém te condenou, eu também não devo te condenar. E ele moralmente teria condição de condenar qualquer um, porque ele era a moralidade, né? A expressão da moralidade encarnada. Mais alguma pergunta? Um assassino pode se colocar nessa situação de vir tetraplégico numa favela, como o senhor colocou? Depende do que ele tenha feito numa outra encarnação, se ele tiver condição de pedir uma coisa assim, mas nem sempre um homicida ele resgata um homicídio dessa forma. Há mil maneiras de se resgatar um homicídio, né? Mil maneiras de se resgatar. Normalmente, esses casos mais agudos de expiação são vivências de pessoas realmente que cometeram muitos desatinos, né? Desatinos terríveis, né? Genocídio, esse tipo de coisa, é bastante complicado. Mas para responder isso com a qualidade necessária, era preciso conhecer a vida pregressa do espírito. Mais algum? Muito bem. Ficou claro a questão do... Podemos ir para a próxima, então? Essa próxima, ela reúne muitas informações de qualidade, viu, gente? Olá, amigos. Bem-vindos à nossa 14ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de estudar. Estudar, segundo a ciência da aprendizagem, significa dedicar-se, empenhar-se com afinco para conhecer, para adquirir conhecimentos. O conhecimento é adquirido pela dedicação e empenho de quem quer aprender. E se você gosta de aprender, então deve estudar. E para estudar, deve-se dedicar-se com empenho, com dedicação. O tema que nós vamos desenvolver a partir deste programa, será uma série de programas só sobre esse tema, vem perseguindo e sendo perseguido pela humanidade desde tempos muito antigos. Nós vamos tratar de um assunto ligado com esse assunto de aquisição de conhecimentos, conhecimento intelectual e conhecimento moral. Você vai perceber a partir de hoje como é que o homem começou a interessar-se pela sua história, pelo início das coisas, pela evolução, que é o título do nosso programa a partir desta edição. Espiritismo agora para você. Evolução. Um tema desafiador para a compreensão do homem e durante toda a sua trajetória evolutiva aqui na Terra. O significado da palavra evoluir, portanto, já que nós vamos entrar nesse assunto ligado com a evolução, é esse aqui. É a transformação gradual. Quando se fala de evolução, está se falando de transformação, modificação gradual. Isso segundo os léxicos, segundo os dicionários e segundo a ciência também. E o segundo item ligado com a interpretação da palavra é a teoria biológica que admite a transformação progressiva das espécies. Agora aqui nós já temos uma condição de lembrar. Dá para entender agora, pela exposição do valor dessa palavra, dessas duas condições, duas interpretações da palavra evolução, por que é que os espíritos não utilizaram essa palavra? Essa palavra evolução não é adequada é aquilo que eles usaram. Evolução é uma coisa, progressão é outra. Progresso é outro. Progresso dos espíritos, ou progressão dos espíritos. Dá para entender por que eles utilizaram, porque é muito mais adequada que evolução. Ele usa, o São Milton usa evolução, eu sei que ele usa, e ele explica por quê, né? Mas os espíritos superiores não utilizaram a palavra evolução, utilizaram a palavra progressão dos espíritos ou progresso dos espíritos.
Porque o progresso dos espíritos não é uma modificação do espírito. O espírito não se modifica. O espírito desde que ele é individualizado, até o espírito mais puro que existe, ele não se modificou. Ele acumulou conhecimento. Ele não desenvolveu a inteligência, ele acumulou conhecimento e entendeu melhor e utilizou melhor a sua inteligência. Né? Por isso que dá para entender por que os espíritos utilizaram a palavra progressão do espírito, e não evolução. Lembrar-se do que a ciência fala a respeito da evolução biológica. Existe um livro que ele revolucionou o conceito que o homem fazia de evolução. Aliás, são 2 livros dentro da história da humanidade que fizeram uma demolição muito forte a respeito de ideias antigas. Um livro chamou-se O Livro dos Espíritos, publicado em 1857. E o outro livro, A Teoria das Espécies, da Evolução das Espécies, publicado em 1859. Nós vamos falar dessas 2 obras daqui a pouco, no desenvolvimento deste tema para você. Evoluir, no infinitivo do verbo, significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. Isso segundo a doutrina espírita. Conhecimento intelectual e conhecimento moral. 2 áreas que dividem esse assunto ligado com o conhecimento integral. Conhecimento intelectual e conhecimento moral. Conhecimento intelectual, a soma, o reservatório, o acúmulo do volume das experiências, pensamentos, reflexões que o espírito realiza durante toda a sua trajetória evolutiva. E o conhecimento moral? Conhecimento moral são as regras que o espírito estabelece para ele poder conviver com seus semelhantes. Porque, conforme você sabe, moral significa regra de relacionamento. E varia de pessoa para pessoa, de grupo familiar para grupo familiar, sociedade para sociedade, civilização para civilização. E como nós, como eu, somos espíritas, então eu posso dizer de mundo para mundo. Vai variando a moral segundo as regras estabelecidas pelos espíritos que compõem uma determinada humanidade. Esse assunto ele é muito importante para nós entendermos o que é aspecto moral do ponto de vista da ética, que é a ciência que estuda e orienta a moral, e do ponto de vista de como o homem pode conviver melhor, porque a destinação final, o objetivo final da criação é essa convivência harmoniosa, fundamentada em princípios éticos e em regras morais adequadas para as civilizações de todos os mundos. Vamos então, a partir de agora, repartir esse assunto ligado com a evolução em partes. Por isso estamos apresentando aqui a primeira parte. Vamos lá atrás, fazer uma viagem, uma digressão histórica, porque assim aprenderemos as razões pelas quais as coisas estão vivenciadas da forma como estão nos dias atuais, segundo o que eram antigamente. Prestem bastante atenção neste fator, porque ele vai ser determinante para o encadeamento que nós pretendemos dar, até chegar no ponto ideal, que é a proposta espírita para esse assunto da evolução, da civilização, das regras morais e da ética, que são os princípios que compõem a nossa sociedade. Vamos então buscar nos registros da história, já que nós não somos cientistas, nem filósofos, mas nós precisamos nos apoiar do que contém os registros para podermos organizar o nosso pensamento e realizar esses estudos aqui em Espiritismo Agora. Então, as teorias que existiram sobre evolução. Vamos ver quais são elas. Algumas, né? Então, vamos nos apoiar primeiro nos filósofos antigos. O que eles apresentaram? Para falar de filosofia antiga, nada melhor do que buscarmos o berço da filosofia. Ali
onde ela nasce, onde os homens se inspiram para poder dialogar, discutir e ensinar sobre evolução. A Acrópole, todos nós já conhecemos, né? Ela está sendo uma colina rochosa, ali na Grécia, que é palco de trabalho de todos esses homens antigos, chamados filósofos, que usavam o pensamento para elaborar equações filosóficas sobre a vida, questionamentos, respostas. Ela hoje se constitui num patrimônio mundial da Unesco, que é um órgão da ONU para assuntos da educação. E ali tem dois modelos de arquiteturas antigas que inspiraram os homens ligados com a filosofia e a religião. O Partenon e o templo sagrado destinado a Atena, a deusa da mitologia grega, Poseidon, deus dos mares, e Erecton, também ligado com os ensinamentos da religião. São deuses da antiguidade. Nós vamos mostrar alguma coisinha a respeito deles aqui. O Partenon, que é o mais importante monumento da civilização grega antiga. Ele é considerado o mais importante. Esta é a entrada daquele templo destinado a Erecton. E esse templo, então, refere-se a Atena. Essa ilustração que nós estamos vendo ali ao lado do seu nome é uma ilustração moderna, apenas para fazer referência do significado religioso de Poseidon, dos mares, defesa dos mares, e de Erecteu. Esses são os três deuses aos quais foi erigido aquele templo, naquela ocasião, considerado sagrado. Mais uma ilustração da Grécia Antiga, de Atenas, por sinal, aqui com o Partenon. Nós vamos começar a falar de evolução, lembrando alguns filósofos, e pedimos a paciência de vocês para acompanharem esse assunto, porque a soma dessas informações é muito rica e nos dará a chance de entender um pouco melhor este tema. Ali na cidade de Mileto, vocês estão vendo ali, indicado pela seta, Atenas, a Grécia está de um lado e hoje a Turquia está do outro lado. Ali a Ásia Menor era onde se localizava a cidade de Mileto. Vamos lembrar então o primeiro filósofo que é considerado o iniciador dessas ideias sobre evolução, Anaximandro. Anaximandro. Os nomes desse tempo são nomes difíceis de se ler e de se pronunciar, mas é preciso que a gente se acostume com essa terminologia. Anaximandro nasceu na cidade de Mileto no ano de 610 e vai desencarnar no ano de 546 antes do nascimento de Jesus de Nazaré. Aí uma ilustração a respeito da sua figura, é uma ilustração da época, por sinal. Mais uma ilustração da cidade de Mileto. E vamos assinalar, então, agora como se fosse um perfil, um currículo deste filósofo chamado Anaximandro. Era geógrafo, astrônomo, político, filósofo, matemático e foi um grande discípulo de Tales. Vamos falar também do filósofo chamado Tales. Tales de Mileto, como Anaximandro também nasceu na cidade de Mileto. Esses indicativos são interessantes, são importantes, porque nós estamos diante de um grande estudioso que fazia reflexões profundas sobre a vida. E ele então dizia, estamos falando do tema evolução, que os homens primeiramente foram formados como peixes. A forma do homem
na origem como peixes e com o tempo perderam a pele de peixe e iniciaram a vida em terra firme. Essa é a ideia conceitual que ele fazia do início da vida, do início da nossa humanidade. Anaximandro é o nome desse filósofo que assina esta teoria da evolução. Parte daí, então, o princípio de como Anaximandro via o início das coisas, portanto, o início da nossa evolução. Mas agora, nós vamos ao nosso intervalo necessário e nós voltaremos logo a seguir. Estamos aqui em Espiritismo Agora, a partir deste programa, falando de evolução, estudando evolução. E vimos como é que Anaximandro, que nasceu em Mileto, apresentou a sua teoria da evolução, falando de que os homens, primeiramente, foram formados, que nasceram como peixes e com o tempo foram perdendo a pele, a constituição de peixes, para então viver em terra firme. É uma teoria do nosso filósofo da Grécia. Depois vem outro filósofo muito importante dessa classe de pensadores que traçam informações sobre a nossa realidade, a realidade daquele tempo. Empédocles. O que dizia Empédocles? Primeiro vamos mostrar aqui a cidade onde ele nasceu, Agrigento. Ela é uma aldeia praticamente italiana, da região da Sicília, e é a capital da província que tem o mesmo nome, Agrigento. E hoje é constituída de cerca de 55 mil habitantes. As origens dessa cidade são muito antigas, olha, muito antigas. Na época em que os gregos então colonizavam o sul da Itália e também da Sicília, formando a Magna Grécia, a Grécia Maior, por adicionarem essas cidades, essas aldeias ao seu território. Aqui nós temos Agrigento, é fácil de verificar agora pela distância que tem com Roma, e aqui do lado da Grécia. Conforme nós estamos dizendo, esses antigos filósofos nasceram nesta região. É daí que saíram homens que repensavam sobre a vida, ou que iniciavam sobre a vida, a origem das coisas. Na internet nós encontramos esta foto de Agrigento nos dias de hoje. É um bairro lá, para a gente verificar. Daquele tempo estamos falando de 500 anos antes de Jesus de Nazaré nascer, e nos dias atuais aqui com automóveis modernos, casas que nós conhecemos, inclusive aqui no Brasil, não é verdade? Empédocles, lá da cidade de Agrigento, que nasceu no 5º século antes de Jesus, ele era filósofo, médico, legislador, ajudava na constituição das leis, professor, e também se registra na sua biografia ter sido ele um profeta. Profeta é aqueles que profetizavam. A interrogação junto ao nome aí, nós introduzimos para fazer uma lembrança, que o nome profeta deve estar sempre ligado, ou mais ou menos ligado, a qualquer ideia de intermediário dos espíritos. Seriam os profetas médiuns? É uma pergunta. Ou eram apenas clarividentes? O nosso Empédocles, ele sustentava a ideia de que o mundo seria constituído por 4 princípios. Estão lembrados que nós mencionamos agora há pouco Anaximandro. Agora Empédocles, ele vai sugerir a constituição do mundo pela água, pelo ar, pelo fogo e pela terra. Tudo o que havia tinha origem nesses 4 elementos naturais, segundo a ideia desse antigo filósofo da Grécia, Agrigento. Ele foi considerado, em verdade, o pai da teoria da evolução. Todo o material por ele recolhido em termos de reflexões sobre a vida deu chance para que o mundo
o titulasse de pai da teoria da evolução, a partir do conhecimento de 4 elementos naturais: a terra, o fogo, o ar e a água. E ele dizia mais, que as plantas surgiram na terra e em seguida os animais. Primeiro a vegetação e depois os animais. Essa ideia que ele faz da evolução. Que os animais surgiram com órgãos e partes em separados e que depois se juntavam ao acaso. Quer dizer, segundo Empédocles, não havia nenhuma teoria organizadora da vida. As coisas aconteciam por obra do livre acaso. E ele então traça essa ideia de primeiro os vegetais e depois os animais, e que para a constituição dos animais as suas partes estavam separadas, então ao acaso elas se juntavam. Uma ideia, pelas suas observações e pelas reflexões filosóficas de que ele fazia. Depois vem Tales. Lembra-se, eu falei de Anaximandro, que ele havia sido discípulo de Tales. Agora nós vamos falar do mestre, Tales de Mileto, que é assim chamado, seu nome completo, Tales de Mileto, porque ele nasceu na cidade de Mileto no ano de 625 e desencarnou, morreu no ano de 558 antes de Jesus de Nazaré nascer. Aí está a ilustração, a arquitetura, né? A escultura do seu rosto. Tales de Mileto é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Isso na história você já leu, mas aqui vem como lembrança apenas para fortalecermos as concepções que nós vamos apresentar sobre esse pensador da humanidade. E ele é fundador da escola jônica, diversas escolas lá na Grécia, a tomística e a jônicas que mais se destacam, não é? E a escola jônica porque estava ali exatamente na região da Jônia, que era uma colônia grega da costa ocidental da Ásia Menor. Aqui no mapa vai ficar mais fácil localizarmos Mileto ali na Ásia Menor, portanto na região da Jônia, e olha onde está a Grécia aqui distante. Embaixo nós estamos vendo aí a ilha de Creta. São todos lugares muito importantes para a história. Cada região dessa, da Ásia Menor, cada região dessa registrava nessa época grandes acontecimentos, tanto na forma da filosofia, como dos mercados, como das próprias guerras. Hoje, essa região que nós citamos aí é desse país muito bonito, da Turquia. Ali embaixo vocês estão vendo a cidade de Esmirna, na verdade, que é o local onde nasceram esses filósofos que passavam lá para a Grécia. Assim, a capital da Turquia é Ankara, uma belíssima cidade, que ao lado de Istambul, principalmente o grande mercado, né, de Istambul, se destaca hoje no mundo inteiro, são cidades procuradas. Um país muito significativo, muito antigo para a história da nossa humanidade. Foram filósofos dessa escola jônica, porque nós citamos, e eu considero importante mostrar a vocês os filósofos que formaram essa escola. Tales, o próprio Anaximandro, Anaxímenes e o Heráclito, que são os mais destacados, os mais conhecidos. Conforme você sabe, é provável que neste prezado momento, em muitos estados do Brasil, o ensino fundamental já esteja introduzindo conhecimentos sobre filosofia. Se isso estiver acontecendo, nós estaremos dando um grande passo para que a juventude, as crianças,
os adolescentes, conheçam, através dos estudos da história filosófica, esses fatos que nós estamos mencionando aqui em Espiritismo Agora para você. Porque só existe uma única maneira de nós pensarmos sobre a vida, é filosofando. E para filosofar nós precisamos buscar nas suas origens históricas, é o que nós estamos fazendo aqui como contribuição ao programa espírita intitulado Espiritismo Agora para você. Então estamos falando de Tales de Mileto. Foi geometria, foi astrônomo e investigava através de um processo de observação das coisas em detalhes significativos. Procurava o princípio racional de tudo. Princípio racional de tudo. Portanto, ele formava um pensamento lógico através de uma ordenação do raciocínio. Então ele não tinha para isto nenhuma ideia mística da vida. Ele só observava e racionalmente chegava às conclusões que considerava importantes para demonstrar o resultado de seus estudos. E Tales de Mileto, então, diz os registros históricos, estudava a origem, o movimento e a transformação de todas as coisas. Prestem atenção, origem inicial, o movimento, porque a ação, e a própria transformação de todas as coisas. É assim que ele delineava o seu pensamento, o seu raciocínio para chegar às conclusões. Na época de Tales, a concepção sobre o universo era muito vaga, não existia ainda uma ideia totalmente formada sobre o universo. Somente alguns séculos mais tarde, a cultura grega elaboraria a ideia de uma estrutura heliocêntrica do universo. O que vem a ser isso? Tendo o Sol como centro do nosso sistema, porque o universo, naquela época, falava mais do sistema. A origem de todas as coisas, dizia Tales de Mileto, está no elemento chamado água. Estão lembrados? Nós vimos lá atrás um Empédocles apresentando lá a teoria dos 4 elementos. Aqui, para Tales, um elemento, a água. Tudo estava ali, como origem. Como a maior parte da constituição da Terra é água, não ficará muito difícil a gente entender por qual razão ele imaginava que a água era o início de tudo. Quando era densa, transforma-se em terra. Quando é aquecida, vira vapor. E ao se resfriar, retorna ao estado líquido. Esse é o modelo, é a forma como ele raciocinava em termos da origem, a própria transformação da matéria. Nesse eterno movimento, novas formas de vida se desenvolvem. Essa concepção de Tales sobre evolução. Nesse eterno movimento, novas formas de vida se desenvolvem. Novas formas. Evolução. Modificação. Bem, agora nós vamos fazer um salto na história, mas nós vamos deixar isso para o nosso próximo programa. Porque já estamos encerrando Espiritismo Agora, no seu número 14, a 14ª edição. No nosso próximo programa, continuaremos falando a respeito de evolução através dos filósofos da antiguidade. Muito obrigado pela sua generosa atenção e mantenha o seu seletor sempre ligado aqui em Espiritismo Agora. Muito bem. Alguma dúvida a respeito daquilo que explicou? Tá bem. Então, conforme a gente vem fazendo nos últimos 2 encontros de estudo a respeito desse assunto, eu tenho colocado na nossa página, no WhatsApp, os vídeos, tá bem? Para facilitar que vocês visualizem, se vocês quiserem, é claro. Eu recomendo que visualizem, mas cada um tem o livre-arbítrio de ver ou não. De qualquer maneira, ele faz aí uma digressão histórica, como ele mesmo afirma, a respeito da origem de todas as coisas, e ele vai chegar
lá no livro de Darwin. É isso que ele pretende. Ele vai progressivamente até chegar no livro de Darwin, que coincide com o livro dos Espíritos, na sua teoria, na sua maneira de apresentar a evolução das coisas, biológica, né? Dos seres e tal, que coincide com aquilo que diz o Espiritismo. O Espiritismo não é salvacionista, né? O Espiritismo é evolucionista. Por isso que ele está fazendo a junção dessas duas teorias, evolução biológica com evolução espiritual. Por isso que ele chama de evolução, e coincidem as duas coisas, acabam coincidindo, tá bem? Se não houver nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Tem uma aqui. Como se conhece a vida pregressa do espírito? Bem, os espíritos explicam que pelas nossas tendências, a melhor maneira de nós conhecermos o que nós somos na outra encarnação pelas nossas tendências, né? A maneira pela qual você reage aos fatos da vida, né? Nem sempre as nossas reações são positivas e nem sempre são negativas. Às vezes nós nos surpreendemos, né? Por isso que o filósofo diz que é fundamental ao homem que ele conheça a si mesmo, e conhecendo a si mesmo ele tem mais condição de lutar para melhorar-se, né? De trabalhar no sentido de melhorar a sua própria pessoa. Olha isso, pelas suas tendências. Às vezes a gente tem uma vontade de pegar alguém pela garganta e apertar até ver o pau ali, de língua para fora. A gente não faz, porque nós temos os nossos princípios, nós temos a nossa moralidade e os ensinamentos de Jesus, aquilo que a gente aprende e tudo mais, e acabou não fazendo. Mas isso é aquilo que a gente foi lá atrás. A gente não pensava fazer para fazer. E ela é fazer. Essa é a diferença entre o espírito que foi e o que está encarnado. Mais alguma coisa? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões apresentadas pelo curso Fundamentos do Espiritismo. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dar-nos a força necessária e a coragem para que nós possamos orientar a própria existência com um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos esta noite, e que assim seja.